Sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, sobre os desafios e próximos passos do Ministério do Planejamento. Hoje, a nossa entrevistada é a ministra Simone Tebet. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. A gente segue com a nossa série de entrevistas aqui na Capital Federal com as ministras do governo Lula III. Agora para conversar com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ministra, muito obrigada por essa entrevista. A gente vai começar falando sobre a pauta das mulheres, é claro. Essa é uma semana importante para refletir, para falar um pouco sobre os problemas que tanto afligem ainda as mulheres em todo o país. E a gente não podia deixar de começar essa entrevista perguntando onde é que está a mulher no orçamento, ministra. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com todos que acompanham o Band News e dizer que esta foi a grande pergunta que eu fiz assim que eu assumi o Ministério. Eu abri o orçamento do Brasil e fiquei espantado com um número gigantesco de orçamento que estava, entre aspas, destinado à mulher. Eu falei, mas eu faço política há mais de 20 anos. Fui prefeita 2 vezes, senadora 8 anos, fora o restante da minha vida política. E eu nunca vi esse dinheiro do orçamento chegar lá na ponta, nas cidades lá do interior até as grandes metrópoles. Isso aqui está errado. Aí eu fui estressar os números, como eles dizem aqui, abrir os números, e para minha surpresa negativa, eles colocavam qualquer política que é voltada para a família como se fosse para a mulher. Eu falava, mas peraí, se é para a mulher é também para o homem, que ele é chefe de família, ele é pai também. Então, da creche para as crianças, a escola, passando pela entrega de casas populares, tudo era colocado como se tivesse dentro do orçamento da mulher. E quando eu fui ver mesmo o orçamento para a mulher, era 0,01%. Era muito focado no combate à violência contra a mulher, por exemplo, delegacias especializadas da mulher ou coisa muito pontual. Foi aí que no PPA, que esse planejamento de médio prazo do Brasil, nós percorremos todas as capitais perguntando para todos, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos, que nós começamos a ver 2 coisas inusitadas. 61% das nossas plenárias foi de participação feminina. Nas redes sociais, as mulheres votando. Então, o nosso planejamento e orçamento brasileiro para 2024, 25, 26 e 27, que está pautado no planejamento, que é o PPA, praticamente está sendo feito pela maioria absoluta por mulheres. Que bom seria se a gente pudesse contar com essa participação toda na política também, né? A senhora é ministra agora, mas ficou muito tempo no Senado Federal, sabe bem que nós somos maioria entre as eleitoras, mas não somos nem 15% do Congresso Nacional em representação política. Na esplanada dos ministérios, apesar de ser um governo que indicou muitas mulheres, né, e quebrou um paradigma, ainda assim são 9 em 38 ministros, né? A representação feminina também é uma questão que precisa ser trabalhada no Brasil, né, ministra? É uma vergonha. Nós temos ali no ranking, assim, a vergonhosa posição de estar lá no rodapé, um dos últimos países analisados, da análise de mais de 180 países, nós estamos lá no rodapé. Nós somos o de número 170 e poucos, ou 180, em representatividade. A Bolívia, para ter uma ideia, chegou a ter parlamento onde metade era de homens e metade de mulheres. E no Brasil nós temos uma meta, uma meta de ter pelo menos 30% de mulheres na vida pública. Agora, eu fui autora de um projeto, porque tenho convicção disso, de que é preciso colocar pelo menos 30% de mulheres nas executivas dos partidos, porque são os partidos que vão atrás de mulheres. Se você não tiver na executiva, na cúpula do partido, mulheres com voz para falar, eu quero mais mulheres na chapa, nós nunca vamos conseguir colocar mais mulheres na política. E aí que às vezes quem está assistindo fala assim, mas e daí? Se é homem, se é mulher? Eu quero que seja honesto, eu quero que seja trabalhador, eu quero que faça políticas públicas que cheguem na ponta. É verdade, mas não tem mulheres honestas, não tem mulheres trabalhadoras, não tem mulheres eficientes, não tem mulheres competentes no Brasil? Claro que tem. Então é por isso que nós precisamos de mais mulheres, até porque não é que nós somos melhores do que homens, não é nada disso, é que nós temos um olhar diferenciado, são homens e mulheres lado a lado que podem construir uma sociedade democrática, justa, solidária. Por exemplo, a mulher, quando ela chega no poder,
a primeira coisa que ela faz, ela vai lá olhar, não no orçamento só, mas nas políticas públicas, onde é que está a criança e o adolescente no orçamento? Quais são as políticas públicas voltadas para a família? Onde está o dinheiro para fazer mais casas populares, para que a mulher e que a família e que o chefe de família não tenha que escolher entre pagar o aluguel e colocar comida na mesa? Então a mulher tem esse olhar social diferenciado e esse olhar está faltando num país tão desigual quanto o Brasil. Agenda transversal. A gente também aproveito esse momento para falar como é importante que as políticas voltadas para a mulher e para as famílias, claro, estejam presentes em todos os ministérios, ou pelo menos na maioria deles, né? A gente já sabe que é difícil de travar esse debate no Congresso Nacional. Já desse, eu conversei com a primeira senadora, Eunice Miquelis, e ela me disse que no começo, lá nos primórdios, quando as mulheres chegaram ao parlamento, a discussão ainda era controle familiar, assim, se a mulher poderia ou não prevenir uma gravidez indesejada, imagina. E então, agora, dentro do governo, eu quero saber um pouquinho dessa agenda transversal. As mulheres estão conseguindo mais espaço também em outros ministérios, além dessa defesa que a senhora tem feito aqui no planejamento? Ótima pergunta, porque complementa a minha resposta que eu dei na primeira pergunta e eu acabei não complementando. Nós fomos viajar aos 27 estados, perguntar para o Brasil que Brasil eles querem para os próximos 4 anos. Nós trouxemos a resposta para todos os ministérios, dividimos e entregamos. O que a população quer da saúde, entregamos para a ministra Nízia. O que a população quer para a educação, entregamos para o ministro Camilo da Educação e assim por diante. E demos um prazo, que eles cumpriram à risca, para que eles pudessem depois nos devolver quais são as políticas públicas, os programas, as ações para os próximos 4 anos a partir desse ano. Isso ano passado. Nós pegamos essas informações e colocamos no orçamento brasileiro. Política pública sem dinheiro é mera ideia. Né? São meras intenções, é mero sonho. Agora nós podemos falar que todas essas políticas públicas saem do papel, por quê? Porque nós colocamos no orçamento brasileiro um pouquinho para cada. Então vamos assim, questões, já que estamos no mês da mulher, falando na transversalidade da mulher, mas tem ali na transversalidade a questão do meio ambiente, que é a sustentabilidade, da igualdade racial, da criança, do adolescente. No caso da mulher, vamos pegar qualquer ministério, por exemplo, saúde. Nós estamos abaixo da média mundial no que se refere à mortalidade, ou acima, nesse caso, negativamente, no que se refere à mortalidade materna. Então, a mãe no Brasil morre mais no parto do que a média do mundo. Então, temos recursos destinados para políticas públicas para diminuir, com metas ano a ano para diminuir a mortalidade materna no Brasil. A mesma coisa em relação ao número de casas populares a serem construídas, a mesma coisa a construção de creches para que a mulher possa ir no mercado de trabalho. Nós temos meta para reduzir a desigualdade de salários entre homens e mulheres, que não vai ser da noite para o dia, nós sabemos disso, mas agora já é lei. Então, o ano que vem, esse ano nós queremos reduzir em 10% a diferença. Aí no próximo ano, porque a diferença é de 25%, de salários entre homens e mulheres, isso se for uma mulher branca, se for uma mulher negra, chega a diferença salarial, pode chegar até 40% a diferença, no mesmas condições de trabalho, com o mesmo currículo, a mulher negra chega a receber até 40% menos que um homem. Então nós estabelecemos metas para reduzir, inclusive com conscientização, indo dentro do setor produtivo e dizendo da importância de uma política como essa. Então assim, foi tudo muito bem organizado, tudo muito bem planejado. E a gente pode dizer que mais. Ele deixa de ser sonho e utopia para se tornar políticas públicas e ações concretas, porque nós colocamos no orçamento brasileiro os recursos para esses programas. Ministra, não só do planejamento, também da vontade política que dependem essas políticas públicas para sair do papel. Um levantamento do jornal Folha de São Paulo mostrou que da agenda do presidente no primeiro ano de governo, as mulheres não chegaram nem a 15% das audiências. Vocês têm acesso ao presidente? Têm conseguido levar essas propostas de política pública para conseguir avançar também? Porque ele tem recebido muito mais homens do que mulheres aqui na Esplanada. É porque ainda somos mais... O ministério ainda é mais masculino do que feminino. Nós temos a maior quantidade de ministras na história,
só apenas igualado com a ex-presidente Dilma. Então, nós somos 1/3 dos ministros do governo do presidente Lula, né? São 37 ministérios. Bom, eu posso falar por mim da equipe econômica. Eu participo de várias agendas com o presidente em que eu não sou a autora da solicitação da agenda. Então, muitas vezes tem uma agenda do presidente, do ministro Haddad, e eu acompanho o ministro Haddad porque nós estamos falando de economia. Ele que é vamos dizer assim, a primeira voz nessa dupla sertaneja, eu sou a segunda voz, então não necessariamente eu marco. A ministra Esther é a mesma coisa, participa de várias e muitas vezes não é ela que provocou, então não consta lá que foi solicitado. Às vezes nós estamos tratando de alguma agenda e as ministras são chamadas no meio da audiência para dar alguma resposta, alguma coisa assim. Mas o mais importante é a presença do presidente Lula e a determinação do governo de fazer políticas públicas voltadas para as mulheres, para a família, para a criança e para o adolescente. Então, nesse aspecto, e a determinação do presidente Lula para mim, né, enquanto ministra do Planejamento e Orçamento, para que a gente pudesse ter nessa transversalidade a pauta feminina muito forte. A ministra Cida, que é ministra das Mulheres, que é muito atuante, ela fala muito claramente, o presidente quer resultado, então ele quer metafísica, quantidade de casas de combate à violência contra a mulher, que é a chamada Casa da Mulher Brasileira, que nós vamos construir, vai ser a maior quantidade da história do Brasil, até porque temos tão poucas, a Casa de Acolhimento, a Patrulha Maria da Penha, a própria lei, que é um momento mais simbólico, mais emblemático para a mulher brasileira do que um sonho de luta de 35 anos, porque quando veio a Constituição brasileira, falou pela primeira vez, colocou a palavra mulher lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Nós não fugimos das nossas responsabilidades, mas nós ficávamos com as obrigações e não tínhamos os mesmos direitos. Foi preciso um presidente, o presidente Lula voltar ao poder, e esse foi um compromisso que ele fez comigo quando eu fui candidata e quando eu fui apoiá-lo. Eu falei para ele, presidente, vamos aprovar uma lei que iguale salários entre homens e mulheres na mesma função. Ele levou para o programa dele. Em seguida, na semana seguinte, estava no programa eleitoral de segundo turno e foi no ano passado, no primeiro ano do governo dele, ele aprovou e depois sancionou essa lei. Então, assim, eu acho que pelas ações dá para ver o quanto a mulher brasileira se faz representada, se faz inserida nos programas e nos projetos do governo do presidente Lula. A senhora está confortável com essa segunda voz? Porque a senhora disse que o ministro Fernando Haddad é a primeira. Sem dúvida, porque aqui não é uma questão de gênero, é uma questão de entender que o chefe da equipe econômica sempre é o ministro da Fazenda. Então, assim, eu estou confortável pelo respeito que a Haddad tem comigo, pela harmonia com que trabalhamos. Nós conversamos pelo WhatsApp, nós conversamos pelo telefone, nós viajamos juntos, como hoje fizemos na vinda de São Paulo, e trabalhamos nesse meio do processo. Tem que ser assim. Agora, se fosse uma mulher ministra da Fazenda, a recíproca era verdadeira. O ministro do Planejamento tinha que ser a segunda voz de uma ministra da Fazenda, porque é ele que tem, sobre a ótica macroeconômica, né, junto conosco, nós fazemos em harmonia a LDO, o orçamento e as medidas provisórias e projetos de lei que vão para o Congresso Nacional, mas nós somos um time de 4. Nós somos um time em que são 2 homens e 2 mulheres. A ministra Esther também é a segunda voz. O ministro, vice-presidente, enquanto ministro, não como vice-presidente, né? Sem comparar, mas enquanto ministro também é a segunda voz. Então, o ministro Haddad, ele é muito cordial, né? É muito afável, então fica muito fácil nós conversarmos, aceita muito facilmente as críticas. Certamente não concordam em tudo, né? Porque... Nem deve. Claro, nem deve, mas nessa relação com o Congresso Nacional, e eu não poderia deixar de falar também sobre emendas parlamentares, né, ministra? Porque a gente tem a aplicação do dinheiro público, da visão da senhora, acontece de maneira satisfatória hoje no Brasil? Não. O Brasil gasta muito e gasta mal. Esse é o grande problema. Às vezes fala assim, nossa, o brasileiro paga muito imposto. E é verdade, para o brasileiro, na proporção, a meu ver, né? Eu deixo as estatísticas para os estatísticos, né? O povo brasileiro é o povo que mais paga impostos à medida em que o serviço público que vem não é um serviço de excelência. Não estou criticando os prefeitos nem governadores, não estou falando do transporte coletivo, não é isso. É de um modo geral, pela quantidade de impostos que nós pagamos, nós não temos a qualidade de serviços que deveria. Aí quando a gente fala, por que isso? É porque a hora que a gente vê o orçamento brasileiro, que é fruto dos impostos, o povo brasileiro paga imposto, eu coloco no orçamento e a gente vai fazer políticas de acordo com o PPA, o que o brasileiro quer. Ele quer moradia, ele quer emprego e renda, ele quer mais indústrias e etc.
a gente vê que esse dinheiro está muito pulverizado, então ele chega fragmentado lá na ponta. É claro que nós temos os pisos do orçamento brasileiro, você tem que colocar 25% na educação, você tem que colocar 15% na saúde, nos casos dos estados e municípios a proporção é um pouquinho diferente, né? Mas é mais ou menos isso. É claro que a prioridade é saúde, educação, no caso dos estados, segurança pública, mas fora isso, nós temos um recurso muito pulverizado que demora para chegar na ponta e quando chega, muitas vezes, não é aquilo que a população mais quer. Então, esse orçamento precisa ser democraticamente mais debatido, com muita sinceridade, com muita abertura. Eu não sou contra emendas parlamentares, eu fui parlamentar, eu acho que ela é saudável, mas a gente tem que ter um limite dessas emendas. E essas emendas precisam chegar dentro de uma política pública desenhada pelo Executivo. Porque o Executivo que tem a missão pela Constituição de planejar o Brasil. Então, nós planejamos de acordo com a participação popular, com o que o povo quer, e dizemos, esse é o mapa do Brasil que o brasileiro quer. Quais são as políticas públicas? Vacina no braço, na área da saúde, né? Ele quer mais políticas voltadas para certos tipos de proteções de políticas públicas sociais. Ele que vai dizer onde ele quer que coloque o dinheiro, o seu próprio dinheiro. Mas não tem sido assim no caso das emendas em específico, né, ministra? O governo até tentou fazer um corte, um veto dos 5 bilhões e 600 milhões de reais, mas a negociação com o Congresso Nacional não está nada fácil. É um Congresso que nunca pediu tanto, né, especificamente com relação à liberação de emendas, né? O valor é recorde. Eu nasci no Legislativo, eu comecei a minha vida pública como deputada estadual e sei que o Legislativo é uma casa plural e a casa mais democrática, porque ali você tem a oposição e a situação ao governo, quem pensa igual, quem pensa diferente, você tem todas as matizes ideológicas, linhas de pensamento, visões de mundo e de Brasil. Mas entendo que com um bom diálogo e com transparência, a partir do momento que a gente diz, olha, nós não vetamos 5,6 bi para trazer para o Executivo, nós vetamos, por quê? Porque nós tivemos uma situação muito específica do novo arcabouço que, graças a Deus, a inflação veio abaixo do esperado. Consequentemente, a novo arcabouço estava atrelado a IPCA esses últimos 6 meses. Nós pudemos colocar no orçamento um valor menor do que estava previsto. Então, consequentemente, nós tivemos que contingenciar 5,6. Não sabemos se vamos sequer poder incorporar em políticas públicas para o Executivo. Nós temos que aguardar aí esse primeiro relatório para fazer essa análise. Então, essa transparência, esse diálogo vão ser fundamentais para mostrar para os líderes e para os parlamentares que, apesar de termos feito esse veto, nunca antes na história do Brasil os parlamentares tiveram tanto recurso do orçamento para levar para suas bases, para os seus estados, para os seus municípios. Mas teria que ceder, a equipe econômica muitas vezes tem que ceder além do que a senhora gostaria? A partir do momento que nós não fizemos uma ampla maioria no Congresso Nacional, isso faz parte do jogo democrático, né? Viva a democracia, com todas as suas imperfeições, é o melhor dos sistemas, nós não temos uma maioria com folga dentro do Congresso Nacional, isso exige negociação. Isso está sendo muito bem articulado pelo ministro Haddad, pela equipe também do ministro Alexandre Padilha, e nós damos todo o suporte necessário com dados, com números do orçamento, mostrando com clareza. O papel dentro da sinceridade que me cabe, aqui não tem jogo político, aqui nós estamos fazendo um orçamento com transparência, um orçamento justo, acatando o que diz o PPA e acatando a vontade popular. Não está sobrando dinheiro, o dinheiro não cai do céu e nem de árvore, né? E a determinação do presidente Lula pode aumentar a arrecadação, mas não pode aumentar o imposto para quem mais precisa. Nada é interditado no diálogo que nós temos dentro da equipe econômica. E mesmo na minha parte de revisão de gastos, que é outra coisa. Se o Brasil gasta muito e gasta mal, vamos gastar melhor. Da minha parte, sou obrigada a ser aquela voz, aquele grilo falante da história do Pinóquio. Eu sou o grilo falante, né? Aquele que nem sempre você quer escutar, mas que precisa ser minimamente ouvido. Se nós não temos dinheiro para tudo, nós temos que gastar bem o pouco que nós temos. Então, nós temos que anunciar ou denunciar políticas públicas que não são eficientes, né? Aquelas políticas públicas que precisam ser aperfeiçoadas e de que forma nós temos que cortar aqui para sobrar onde mais precisa. A única coisa que o presidente determinou, salário mínimo tem que ser valorizado
atualizado todo ano, acima da inflação. O resto tudo nós podemos debater e discutir. Ministra, a gente já caminha para o final da nossa conversa. Meta para esse ano, o que você considera que não dá para terminar esse ano de 2024 sem fazer isso como ministra do Planejamento? Não dá para terminar esse ano. Se me permite, eu posso falar no geral e não só como ministra do Planejamento. Planejamento também é tudo, né? Duas coisas eu acho que são essenciais. Não dá para terminar o ano de 24 sem consolidar a paz no Brasil. Sem paz não há prosperidade. E segundo, não há, e por isso que eu estou falando especificamente da polarização. Chega de ódio, deixa para os palanques, 26 a gente discute processo futuro. E o segundo, não dá para terminar o ano sem avançarmos na política de combate à miséria, à desigualdade social e à fome no Brasil. Queremos chegar neste ano com os números levantados pelo IBGE de que o Brasil saiu do mapa da fome. Reforma administrativa também é uma bandeira tua? Há a possibilidade de reduzir os gastos públicos com uma negociação com o Congresso? Nós não precisamos de uma reforma administrativa para diminuir os gastos públicos. O programa de revisão de gastos que nós estamos apresentando para o ministro Haddad e depois apresentaremos para o presidente Lula mostra isso. É possível, nós fizemos isso com Bolsa Família. O Bolsa Família nós acabamos com fraudes, erros e desperdícios e, entre aspas, economizamos 9 bilhões de reais. Nós estamos fazendo agora também com alguns desvios e fraudes que nós estamos levantando no INSS, né, fazendo levantamento do Proagro, o próprio seguro de defeso, não é para acabar com nenhum desses programas. É onde tem fraude, onde tem gente recebendo que não deveria estar recebendo por alguma razão. Quando nós vamos ver, são alguns bilhões de reais que podem ser economizados para colocar em políticas públicas que realmente precisam. Tem uma meta para esse corte, nesse programa? Temos uma meta. O ano passado nós tínhamos uma meta de quase 12, alcançamos. Esse ano só no INSS e Proagro, só no INSS, vamos ficar só no INSS, algo em torno de 11, talvez possamos chegar a 12 bi. 12 bilhões de reais de economia com desperdícios. Maravilha. Muito obrigada pela entrevista, ministra. E a gente segue com a nossa série aqui, conversando com mulheres da Esplanada dos Ministérios em Brasília, ministras do governo. E eu agradeço demais pela entrevista. É com vocês.